Olá a todos, aqui é o Bruno Ribeiro. Esse é mais um vídeo com uma discussão sobre eventos extremos que têm acontecido no Brasil, do Atmosfera Livre. Dessa vez eu vou falar sobre alguns eventos de precipitação intensa que têm acontecido em janeiro. Nos últimos dias aconteceu essa chuva intensa no litoral de Santa Catarina, que foi bastante significativa, no dia 16. E também eu vou comentar sobre outros eventos, como o evento de Ipatinga, que aconteceu em Minas Gerais, em Ipatinga, Minas Gerais, alguns dias atrás, em que houve até alguns mortos por causa de deslizamentos. E também algumas chuvas intensas que têm acontecido no nordeste do país, né? Nesses últimos 5, 6 dias. Então aqui são os acumulados, né? Esse aqui é o mapa da Sigma Meteorologia, em que eles utilizam acumulados de estações oficiais e também de estações que não são oficiais, mas que têm alguma confiabilidade. Aqui mostra um zoom maior. Então, começando por esse evento de Santa Catarina, que foi acontecendo no dia 16. Primeiro, no início da manhã, final da madrugada, aconteceu chuva intensa aqui nessa área, Balneário Camboriú e perto de Itajaí. E depois a chuva intensa ela acabou se movendo em direção à sul. Vou mostrar as animações do radar depois. E estacionou sobre Florianópolis em torno do início da tarde, meio da tarde. E causou chuva bastante impressionante, né, em Florianópolis, região metropolitana, e teve até um máximo que é, aparentemente é confiável, de 561 milímetros. Mas de maneira geral foram 200 a 300, 200 a 400 milímetros em partes de Florianópolis, e 200 um pouco mais de 200 nessa área de Balneário Camboriú. E depois também teve chuva intensa em áreas do interior de Santa Catarina também mais tarde. Então é um evento muito significativo em termos de acumulados. Teve vários transtornos, e principalmente na região metropolitana de Florianópolis, né, porque uma das características desse evento é que houve baixa previsibilidade. Então não foi enviado um aviso anteriormente. Então foram enviados alertas até com uma antecedência razoavelmente boa, mas como as pessoas já tinham ido ao trabalho, principalmente na região metropolitana de Florianópolis, então houve vários problemas no trânsito, porque ruas ficaram alagadas, etc. Então eu vou falar um pouco sobre as condições de grande escala que favoreceram esse evento para começar, e depois eu vou falar um pouco sobre os modelos, como que eles lidaram com essa situação, e também a questão dos avisos e alertas e da previsibilidade desse evento de maneira geral. Então, começando pela questão de grande escala, né? Então, esse aqui é a imagem da... Vou voltar aqui a 6 UTC, quando estava começando mais ou menos a chuva no norte do litoral de Santa Catarina. Então, a gente vê essa situação em que, primeiro, nos dias anteriores havia ar um pouco mais seco, né, sobre o litoral de Santa Catarina, no dia 15, dia 14. Depois, ao longo do dia 16, começa a avançar essa massa de ar um pouco mais úmida, desde o litoral de São Paulo em direção ao litoral de Santa Catarina. Isso dá para ver em termos de água precipitável também, dá para ver que a água precipitável estava bastante baixa aqui no litoral de Santa Catarina, nesse dia aqui, no dia 15. Então, em torno de 30 milímetros, nesses tons de verde aqui. E depois, final do dia 15, início do dia 16, começa a avançar essa massa de ar um pouco mais úmida, com água precipitável aí em torno de 40 a 50 milímetros, né? Então, aqui quando começou o evento, né, em torno de 6, 12 TC do dia 16, dá para ver que tinha água precipitável em torno de 40, 45 milímetros no litoral de Santa Catarina, e depois a água precipitável aumentou ainda mais ao longo da tarde. Aqui, quando acontecia chuva intensa em Florianópolis, já tinha mais de 50 milímetros ao longo do litoral de Santa Catarina. Então, havia esse transporte de umidade bastante elevado para aquela região. Os ventos em 700 HPA, dá para ver aqui que não estavam muito perpendiculares à costa, né? Estavam mais paralelos à costa. Mas se a gente descer um pouco em 850, dá para ver que tinha ventos aí de nordeste, né, em torno de 15 nós ao longo da costa. Então já favorece alguma convergência ao longo do litoral e ao longo da Serra do Mar. E aí depois esse vento no começo do dia ele estava de nordeste, aí ele até varia um pouco de direção, mas segue mais ou menos de nordeste ao longo do período, e até intensifica um pouco durante a noite, né? Isso manteve aquela chuva intensa em Florianópolis por um período mais longo até. E em superfície é que dá para ver um vento bem perpendicular à costa. Esse aqui é o vento em 10 metros, pela análise do GFS, então dá para ver que a 0 TC do dia 17,
à noite do dia 16, dá para ver eventos bem perpendiculares. E ao longo do dia 16 também, já há 6 TC de eventos bem perpendiculares, e ele se mantém durante a tarde, né? E esse evento intenso se deve a um anticiclone que havia nessa região aqui. Essas aqui são as anomalias padronizadas. Primeiro, a altura geopotencial, dá para ver que tinha uma ampla crista, né, a leste do Brasil, e um pequeno cavado avançando sobre o sul do Brasil. Então esse cavado ele não teve uma influência muito grande na ocorrência de precipitação em Santa Catarina, porque ele estava um pouco longe. Então essa precipitação ela foi principalmente causada por aquele escoamento que eu mostrei, né, bem perpendicular à costa. E aí, mostrando o campo de pressão aqui, que é o que eu ia mostrar, as 12 TC do dia 16, dá para ver que havia uma alta pressão um tanto anômala, não extremamente anômala, né, estava apenas 1,5 a 2 desvios padrão acima do normal, o que é relativamente comum, mas que desempenhou um papel importante nesse evento de precipitação, essa alta pressão anômala aqui no litoral, no Oceano Atlântico. Então esse padrão em grande escala com essa crista em 500 HPA aqui, que também ajuda a manter aquela alta pressão em superfície, né? Então dá para ver que a crista está corrente acima da baixa pressão, da alta pressão em superfície. Então essa crista, ela, por advecção de vorticidade anticiclônica, até ela mantém aquele sistema de alta pressão em superfície. E aí mantém o escoamento perpendicular à costa. Em 925 também dá para ver, esse aqui é a anomalia padronizada de vento em 925. Então dá para ver que o vento estava até um pouco mais intenso do que o normal, né? Mas nada extremo, então não é um evento que chama atenção por ser extremo em termos de circulação, né? Uma circulação que favorece eventos de precipitação intensa, a gente sabe disso, mas que quando se olha os acumulados de precipitação, a gente esperaria anomalias mais significativas, né? Mas de fato não são anomalias muito significativas. Tanto do escoamento em baixos níveis quanto pressão e até água precipitável. Essa aqui é uma anomalia de água precipitável, então ela excede aí até 1,5 milímetro, desvios padrão acima do normal. Então aqui à tarde, quando a precipitação acontecia em Florianópolis. Então não é uma água precipitável extrema para essa região. É uma água precipitável que se observa no verão, em alguns eventos, e não é nada extremo. Então, o que causou esses acumulados, né, tão expressivos, sabendo-se que em termos de escala sinótica, até mesmo escala, não havia nada extremo, né, naquela região. Eu vou olhar agora a questão do radar, né, que mostra alguns aspectos de mesoscala desse evento que, na minha opinião, foram as partes mais importantes do evento, que na verdade explicam o porquê que esse evento foi tão significativo. Então essa aqui é a imagem do radar, nas 3 horas basicamente antes de 10 TC, então aqui é quando a chuva intensa acontecia em Balneário Camboriú e Ipanema, essa área aqui é sul de Itajaí, onde aconteciam acumulados aí de até 200 milímetros em questão de 3, 4 horas, nessa região aqui no início da manhã, final da madrugada. Dá para ver uma ampla área com precipitação, uma refletividade aí de 40 a 45 dBz em alguns pontos, o que é significativo, né? Dado que tinha água precipitável aí de em torno de 40 a 45 milímetros nesse momento, com essa refletividade de 40 dBz, 45 dBz e se mantendo na mesma região por algumas horas, a gente sabe que pode causar alguma precipitação intensa, né? Altas taxas de precipitação. E depois essa banda de precipitação aqui, ela acaba evoluindo, né? Então eu vou mostrar aqui as próximas 3 horas. Dá para ver que essa banda de precipitação ela é bastante extensa, né? E ela começa a se intensificar conforme avança para sul ao longo do litoral. Então aqui a gente começa a observar refletividades aí de 50 a 55 dBz, conforme essa área de precipitação vai avançando em direção a Florianópolis. E aqui nesse momento é quando começaram a ser enviados os alertas, né? A Defesa Civil notou que essa área de precipitação está causando acumulados aí de 50 milímetros por hora, então, e está indo em direção a Florianópolis. O padrão de grande escala favorece precipitação intensa, então foram emitidos alguns alertas aí para a região de Florianópolis, né? Mas nessa região de Balneário Camboriú, por exemplo, não foram emitidos os alertas, né? Porque é um evento bastante difícil previsibilidade. Mas conforme essa área de precipitação começou a avançar para sul,
aí dava para ver que ia avançar em direção a Florianópolis, né? Então, próximas 3 horas dá para ver que a radioatividade aumenta ainda mais. Então aqui tem 55, 60 dBz até em alguns pontos, possivelmente. E aí essa área avança em direção a Florianópolis. Então dava para ver que essa área de precipitação aí estaria associada a precipitação bastante intensa. Em alguns pontos de Florianópolis houve taxas de precipitação de 50 a 70 milímetros por hora. Então essa área convectiva, né, em mesoscala que se formou aqui, acabou sendo determinante. Então havia um ambiente em grande escala que era de certa maneira favorável à chuva intensa, embora não se esperaria uma chuva intensa extrema, né, dado que as anomalias não eram assim tão extremas. Mas quando se forma uma tempestade desse nível aqui, com uma ampla área de precipitação que é semi-estacionária e que tem refletividade bastante elevada, né, num ambiente com água precipitável de 45, 50 dBz, dá para esperar chuva intensa. Então, nesse caso, foram enviados alguns alertas com até 1, 2 horas de antecedência, mas infelizmente, né, como era uma situação bastante extrema e precisaria de mais tempo para tomar alguma atitude, não foi suficiente, né, para limitar alguns problemas que aconteceram. Felizmente não houve muitas perdas humanas, né, em Florianópolis em particular, dada a magnitude do evento, mas houve vários transtornos ao longo do dia, né. Então, se não houvesse acontecido essa área de precipitação intensa aqui em mesoscala, que seria essa banda de precipitação aqui, eu chamaria isso de talvez um sistema convectivo, né? Que é semi-estacionário e que acaba sendo mantido pela questão da orografia e do litoral aqui. Então, o sistema ele se forma ao longo do litoral e depois acaba não avançando muito, porque meio que fica retido nessa área de convergência aqui ao longo do litoral, já que tem escoamento de nordeste aqui e leste em baixos níveis. Então o litoral e a serra acabam meio que retendo essa área de precipitação e mantendo essa convergência no mesmo lugar, e aí o sistema convectivo ele fica estacionado naquela região ali. Mas se esse sistema convectivo não tivesse formado nessa área de Balneário Camboriú aqui mais cedo, talvez não tivesse acontecido precipitação intensa em Florianópolis. Então é uma daquelas situações em que a condição inicial, né, a formação desse sistema convectivo no início do evento, foi o que desencadeou o evento. Então talvez se esse sistema convectivo não tivesse formado, não teria acontecido essa chuva extrema que aconteceu em Florianópolis. Então um evento de muito difícil previsibilidade, né? E outro fator que eu vou mostrar aqui é que os modelos também foram muito mal nesse evento. Então, em grande escala, até havia para quem pensa em reconhecimento de padrões, dá para notar que havia um ambiente em grande escala favorável à chuva intensa. É um ambiente que se observa em Santa Catarina com certa frequência, né? Tem escoamento de leste, nordeste, bastante intenso e que se mantém, e a precipitação acaba acontecendo naquela área por um bom tempo, né? Então é uma situação sinótica bastante favorável à chuva intensa em Santa Catarina. Mas os modelos foram muito mal e o evento ele foi muito dependente daquela tempestade que se formou no início, né? Então aqui são alguns dos modelos. Essa aqui é a precipitação acumulada ao longo do dia 16, entre 0 e 0 TC do dia 17. E o que se observa aqui é o Cosmo do IMET, com 2,8 km. Então é um modelo que, em tese, tem convecção permitida, né, de alta resolução. E dá para ver que ele não indicava nada de precipitação ao longo do litoral. Então, terrível previsão, né, do Cosmo. Esse aqui é um modelo do CPTEC, que na verdade usa vários modelos juntos, né? Indicava talvez aí 20, 30 milímetros ao longo do litoral de Santa Catarina, acumulados nessas 24 horas. O GFS, o global dos Estados Unidos, é até o que foi melhor nesse evento, indicava uma área com 40 milímetros acumulados ao longo do dia. E o SMWF foi pior, né? 10, 15 milímetros ao longo do litoral. Então os modelos foram terrivelmente mal nesse evento. E uma das hipóteses que eu tenho é que os modelos eles falharam em representar essa área de precipitação inicial aqui. Então, apesar deles representarem bem o ambiente em grande escala, eles não conseguiram representar essa área de
precipitação mais intensa aqui. Esperaria que o Cosmo do IMET, que é o que tem mais alta resolução nesse caso aqui, conseguisse representar isso um pouco melhor, mas vejo que ele não conseguiu. Né? Até indica algumas áreas com precipitação de 80 a 100 milímetros aqui no interior, mas nada perto do que aconteceu. Então, em grande escala, havia indicativos de que poderia haver chuva intensa, não dessa magnitude, porque as anomalias não eram muito elevadas. Os modelos falharam muito, foram muito ruins nesse evento. E o evento aconteceu de maneira bastante localizada, né? Então foi essa área de mesoscala aqui que se formou. Então, resumindo tudo isso, foi um evento de baixíssima previsibilidade. Né? E o meu argumento aqui é que a única maneira de lidar com esse tipo de evento é tendo um ensemble com convecção permitida, que seria rodadas desse tipo aqui, mas várias rodadas, pelo menos 10 membros, né, do ensemble. E aí talvez alguns desses membros conseguissem indicar um potencial de chuva intensa maior, mas o Brasil não tem isso ainda. Né? É claro que um ensemble com convecção permitida não vai solucionar todos os problemas, porque ainda assim vai ter alguns eventos que são de baixíssima previsibilidade. Esse talvez seja um deles, que mesmo com um ensemble não seria possível prever muito bem. Mas é uma ferramenta que o Brasil precisa ter. Né? Não dá para ficar correndo atrás desses eventos de precipitação intensa e não conseguir prever eles. Precisa melhorar isso. E existem essas tecnologias já em outros países. E aqui é uma sondagem de Florianópolis que mostra as 12 TC, que foi um pouco antes da chuva começar. Então mostra aí água precipitável bastante elevada, 53 milímetros já as 12 TC. Então foi até um pouco mais alto do que o GFS indicava. E dá para ver esse escoamento de nordeste aqui bastante intenso. Depois, durante a tarde, ele virou um pouco mais de leste, até nessa área de Florianópolis. E um perfil com um certo Cape, né? Então havia uma certa instabilidade termodinâmica na região. E esse sistema que aconteceu aqui, ele foi um sistema de tempestades, havia raios acontecendo nessa área. Então não foi uma daquelas situações em que tem chuva quente, né, que é nuvens com topos quentes e pouco gelo. Nesse caso havia gelo e havia descargas acontecendo. O que é justificado pela presença de instabilidade termodinâmica, talvez quase 500 joules por quilograma de Cape, que já favorece alguma convecção. E outro fator interessante dessa sondagem é que dá para ver que tem esse escoamento de nordeste aqui, em baixos níveis, e logo acima tem escoamento de noroeste. Então essa componente meridional do vento ela acaba sendo basicamente zero. E aí a tempestade acaba se movendo para sul. Então dá para ver que aqui o movimento da tempestade, que é essa seta aqui, ele era para sul e era bem fraco, ainda em torno de 5 nós, nesse caso aqui. 5 metros por segundo nesse caso aqui. Que seria mais ou menos aí, 15, 20 km por hora. Então essa tempestade se movia devagar para sul e havia essa reintensificação da chuva conforme essa convergência acontecia. E talvez outro fator que tenha sido importante aqui é o fato da ilha de Florianópolis, né, que dá para ver que a precipitação não avança muito para sul da ilha. Então é possível que a própria ilha tenha servido como um ponto de convergência, né, do vento. Então o vento de nordeste aqui ele converge nessa área aqui a norte da ilha e ao longo da ilha e mantém a área de precipitação nessa região aqui sobre a ilha e um pouco a norte, e a convergência, a solta-vento da ilha acaba sendo fraca. Então essa é uma das outra hipótese aí que eu tenho é que a própria ilha de Florianópolis tenha desempenhado o papel em segurar essa precipitação intensa. Né? Então, um evento aí de muito baixa previsibilidade. Como eu vou mostrar aqui também, os avisos foram muito ruins. Aqui é o aviso da Defesa Civil, apenas um aviso de observação, né, que seria o primeiro nível que eles têm. Então, muito ruim. CEMADEM não indicou nenhuma área com potencial risco hidrológico. Essa aqui é uma previsão automatizada do CPTEC, também do INPE. Não indicava precipitação intensa lá. E esse aqui é um aviso do IMET que foi emitido conforme a precipitação intensa acontecia em Balneário Camboriú, né, em torno de 9 da manhã. Então, não é suficiente, né? Foi um aviso emitido quando a precipitação já estava acontecendo.
até incluiu Florianópolis, o que é bom, mas mesmo assim não teve tanto tempo para que houvesse algum preparo, né, da população e etc. Então os avisos foram péssimos também. Então o evento de baixíssima previsibilidade, uma intensidade absurda, né, acumulados extremos e, e um evento que tem muito a aprender com ele, né? Então agora eu vou comentar um pouco sobre outros eventos de precipitação intensa que têm acontecido em janeiro também, é, não tão significativos como esse em Santa Catarina, mas que tiveram um impacto bastante elevado localmente, né? Então, só mostrar aqui alguns mapas de água precipitável, que foi algo que me chamou bastante atenção. Eu voltar para agora seria dia 18, então dá para ver que nesse momento a água precipitável é baixa, né, nessas áreas do nordeste aqui do país. Mas vejam como que estava alguns dias atrás, né? Aqui no dia 14, dia 15, a água precipitável está muito mais alta lá no Nordeste, então acima de 50, 60 milímetros até em alguns pontos. E nesse período aconteceram vários episódios de chuva intensa. Aconteceu chuva intensa aqui no litoral do Nordeste, em áreas desde a Bahia até Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Se não me engano, foi nos dias 13 e 14 que aconteceu essa precipitação intensa aqui. Então dá para ver que tinha essa água precipitável bastante elevada ao longo do litoral, até 50 milímetros dentro do continente, 60 milímetros em alguns pontos. E aqui aconteceu chuva intensa nessas áreas aqui do leste do Nordeste. E aí no dia 14 aconteceu precipitação intensa também em áreas do Piauí e Maranhão. Em São Luís, inclusive, aconteceu um evento de precipitação intensa, que foi esse aqui. Então aconteceram 200 milímetros em alguns pontos em poucas horas, que são 3, 4 horas. E foi nessa situação aqui, ao longo do dia 14. Então dá para ver que nesse momento aqui em particular havia água precipitável de 65 milímetros em São Luís, no Maranhão. Então bastante expressiva a água precipitável aqui. E além disso, essa convergência ao longo da costa, né? Dá para ver que tem o escoamento de nordeste aqui, convergência ao longo da costa, mas também uma confluência em grande escala, porque o escoamento está mais norte aqui e aqui mais de leste, então tem uma ampla área com confluência aqui. Em superfície também dá para ver a convergência ao longo da costa, o escoamento intenso sobre o oceano e enfraquecendo sobre o continente, então tem convergência aqui. Então tudo isso favoreceu essa precipitação intensa que aconteceu aqui em São Luís e também alguma estabilidade termodinâmica, né, que sempre ajuda. Então foi uma situação bastante particular no Nordeste, com água precipitável acima do normal. Em termos de anomalias também dá para ver que a água precipitável estava bem anômala, com até 3, 4 desvios padrão acima do normal naquela área lá. E ficou assim por alguns dias, né, desde o dia 10 até o dia 16, 17 mais ou menos. A água precipitável ficou bem acima da média nessa área do Nordeste aqui. E a água precipitável ficou alta lá por causa desse cavado que se formou aqui ao longo do litoral aqui ao longo do Oceano Atlântico. E aí tinha esse sistema aqui que meio que parece como se fosse uma frente fria, né, que se estende até o Nordeste, mas na verdade não tem contraste de temperatura aqui, mas que de certa maneira desempenha o mesmo papel, né, causa convergência nessa área aqui. E a convergência ao longo dos dias acaba aumentando bastante a água precipitável. Então é isso que favoreceu essa manutenção dessa água precipitável alta aqui no Nordeste e dessa banda de água precipitável alta ao longo do Oceano Atlântico. E o outro evento que foi significativo foi esse que aconteceu em Ipatinga, em que foi bastante localizado, dá para ver que pelos acumulados semanais chegou até 200 milímetros em questão de 2, 3 horas em Ipatinga. E esse foi um outro evento com baixa previsibilidade, eu até postei um pouco no Twitter aqui. Foi ao longo do dia 12, na madrugada do dia 12. Então dá para ver que em Ipatinga fica mais ou menos aqui. Tinha até um certo escoamento em 500 HPA, mas até alguns máximos de vorticidade, mas não havia muito suporte em médios níveis para levantamento naquela região, né? Em 700 HPA a água precipitável até não era muito elevada, era de 35, 40 milímetros nessa área de Ipatinga aqui.
é o escoamento de oeste em 700, escoamento bastante fraco. Em 850 HPA até havia um escoamento de nordeste, né? Mas também bastante fraco, né? Então, em algumas situações no sudeste em que tem chuva intensa, geralmente tem um escoamento um pouco mais intenso que causa alguma convergência ao longo das montanhas, né? E nesse caso de Ipatinga aqui não havia nenhum escoamento muito intenso. É, então foi um evento de difícil previsibilidade também, né? Aqui é uma sondagem aproximada para ver que tinha um certo cape, né, que favoreceu alguma convecção profunda, mas também o cape não era muito alto, era apenas 100, 200 joules por quilograma de acordo com esse MWF. Então, e dá para ver que nesse caso aqui também as nuvens eram quentes, né, diferente daquele caso de Santa Catarina e dos outros casos no Nordeste. Nesse caso aqui as nuvens eram quentes até. É, o máximo, no caso o mínimo de temperatura que chegou aqui seria em torno de -40, né? Tem alguns pontos verdes aqui, o que é frio, mas eu acredito que de certa maneira isso já favorece alguma dessa chuva mais de caráter mais quente, né? Então nesse caso aqui em particular foi esse tipo de precipitação que aconteceu. E outro fator interessante sobre essa sondagem é que dá para ver que tem um cisalhamento do vento bastante considerável aqui, que eu acredito que tenha favorecido uma certa organização daquela tempestade que causou chuva intensa em Ipatinga. E eu olhei os modelos também para esse caso, e os modelos foram muito ruins, então foi um outro caso aí de baixa previsibilidade, mas com um caráter mais parecido com chuva mais quente, né, em comparação com aquele caso de Santa Catarina. Então, de certa maneira, o verão tem sido bem ativo aí, né, com vários eventos de precipitação e esse evento significativo aí em Santa Catarina que ninguém esperava e que tem baixíssima previsibilidade. Então, era isso por hoje e até uma próxima.